aí, pessoal? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos aguardando. Seja bem-vinda, Rafaela. Reforço Shalom. Oi, mãe. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aqui no Instagram e no YouTube também. Nosso script está pronto. Muito bom. Bom ter você aqui, Rafael. Vamos esperando um pouquinho, né? Se mais pessoas entram. Clica no aviãozinho aí, compartilha com todo mundo. Oi, irmão. Tá ouvindo bem? A imagem tá boa. O sol tá meio em cima aqui. Vamos aprender um pouco sobre o departamento pessoal hoje, Rafael. O básico. Beleza. Bom, como vocês sabem, eu trabalho com contabilidade desde janeiro de 2000 e de lá para cá passei por todos os departamentos dentro da contabilidade e em vários escritórios de diversas atividades, né? Escritórios de contabilidade rural, escritórios somente de serviços e comerciais. E aí nós aprendemos um monte de muitas coisas, muito sobre muitos clientes, sobre muitas atividades. Fizemos diversas atividades dentro do fiscal, dentro do contábil, dentro da folha. E a forma como eu enxergo a empresa com os olhos da contabilidade. Eu enxergo a escrita fiscal com os olhos da contabilidade, o departamento pessoal também com os olhos da contabilidade. E é como a gente consegue fechar os balanços de maneira mais tranquila. Então, dos serviços que nós realizamos hoje, assessoria contábil completa para microempreendedor, para empresas de pequeno porte, médio porte, microempresas também, optamos pelo simples ou não. Atuamos com igrejas e associações, já fizemos contabilidade para prestação de contas de campanha, que é também outro tem vários detalhes, então muitas coisas nós já fizemos nesse tempo aí de contabilidade. Então, vamos lá. Compartilha a live com o amigo que precisa entender um pouco mais sobre as obrigações do empregador, do empresário. Nós vamos falar hoje sobre departamento pessoal, algumas informações básicas, pode ser é mais para nivelar o nosso conhecimento de forma geral, mas principalmente para esclarecer. Nós vamos falar até sobre os jogos da Copa, eu anotei aqui para a gente falar. E vamos falar um pouco sobre precificação, formação de preço no comércio e no serviço. Então, se esse conteúdo é relevante, é de valor, compartilha com aquele seu amigo empresário que quer empreender, que não sabe por onde começar, que não sabe quais são as obrigações, para a gente começar a estabelecer o conceito. Vamos lá? Então, antes de entrar no assunto de fato, eu queria falar com vocês sobre alguma coisa que aconteceu aqui no escritório essas últimas 2 semanas.
sobre desenquadramento de microempreendedor. Nós temos vários acontecendo ao mesmo tempo, mas dois especificamente eu queria compartilhar com vocês. Um, de uma pessoa que está fazendo, um cliente está fazendo o processo com planejamento, e outro que está fazendo sem planejamento. Esse cliente está fazendo planejado, ela já sabe, por exemplo, que vai precisar registrar o segundo, terceiro e quarto funcionário a partir de janeiro de 23. E nós estamos conversando, eu tenho orientado desde o início, no final do mês de setembro. Então nós já temos conversado, está tudo muito bem alinhado, encaixado, e nós vamos caminhar nessa direção. E ela está muito tranquila porque as respostas estão sendo sanadas. Seja bem-vinda, Fran Magalhães. Seja bem-vindo, Yasmin. Cadê meu amigo Roger? E aí, João, seja bem-vindo, cara. Bom ter vocês aqui. Seja bem-vindo porque esse é o lugar da gente aprender. Meu objetivo é fornecer conhecimento para que a gente consiga estabelecer alguns padrões e a partir dos padrões a gente ter ferramentas para tomada de decisão, poder caminhar. Então, esse cliente que eu estou citando como exemplo, ela me procurou exatamente para saber qual seria a forma de transição, como transicionar de microempreendedor para empresário individual. Os custos, os impostos, as obrigações, e é a forma mais correta, quando você busca informação para poder fazer da melhor forma possível. Impactos acontecem, tá? Você é microempreendedor, geralmente não tem impostos no mês, você não tem. Quem é comércio ainda tem um imposto sobre compra, ainda tem alguma coisa que chega de vez em quando. Eu vou meio fugindo do solo aqui e vocês vão me ajudando. Mas via de regra não tem imposto sobre faturamento. E é a condição do microempreendedor individual. Isso é tranquilo, certo? Mas a partir do momento que você desenquadra, você passa a emitir nota do que você faz, de todos os serviços e produtos, esse é o padrão, e passa a tributar tudo. Então você vai tributar, a gente tem que saber, o empresário precisa saber qual é a alíquota, onde ele está enquadrado e qual a forma de fazer. Então esse cliente que está fazendo o desenquadramento planejado, ela já tem todas as informações, a gente já está trabalhando nisso há algum tempo e ela já tem as informações. Nós já estamos encaminhando a transição. O outro cliente, ela chegou para mim já com o endereço pronto, já chegou, mudou uma clínica. Ela mudou a clínica de endereço, se instalou num lugar novo, um prédio muito bonito, fez todas as instalações elétricas, hidráulicas, tudo que ela precisava. Só que na hora de fazer a viabilidade para a alteração dela, lá o endereço consta só o terreno vazio. Como é que ela vai ter a clínica dela no terreno baldio? Não pode? Então, o processo correto seria ela ter conversado com a gente antes, ter trazido o endereço para a gente fazer uma consulta prévia. Antes dela assinar o contrato, antes dela organizar tudo. Não que eu diria para não fazer, mas se a gente tivesse feito a análise inicialmente, o endereço seria inviável e eu proporia para ela um novo endereço. E aí é essa nossa função enquanto contador, de fornecer informação, de dar ao empresário ferramentas para ele poder caminhar, que muitas vezes os nossos próprios clientes não ocupam. Então, precisa planejar, precisa caminhar com a coisa certinha. A sua empresa precisa crescer certo. E o nosso objetivo é que você comece, ainda que numa condição micro, como pequeno empresário, faturando até 81 mil por ano, se o limite não aumentar para o ano que vem,
para uma condição que você fature 2, 3, 5 vezes mais que isso no ano, com organização, com planejamento, certo? Então são dois exemplos dos quais a gente precisa se atentar. Ser empresário implica em dedicação integral, planejamento geral e estratégico, organização e controle, cronograma e o mais importante de tudo, persistência. Ser empresário é quase que rima com persistência, porque serão muitas as situações onde você vai ser completamente desafiado. Desafiado a desistir, desafiado a fazer a coisa errada, desafiado a ferir com seus próprios princípios então precisa de muita persistência. Gente, compartilha, curte aí a live, compartilha com quem precisa. Nós vamos já entrar no assunto da live, né? Falar sobre o departamento pessoal primeiramente. São algumas informações de plano de fundo para a gente poder caminhar e partir para dúvidas mais pontuais, né? Também queria falar com vocês sobre um outro serviço que a gente desenvolve no escritório, dois serviços que a gente desenvolve, que é a consultoria. A consultoria nada mais é do que uma reunião particular comigo, onde eu vou responder as perguntas que você tem. Então, você é empresário, por exemplo, o fisioterapeuta não cabe no microempreendedor individual. Ele não sabe o que fazer, não sabe qual é o enquadramento tributário, não sabe que tipo de empresa ele pode abrir. Já que o MEI não pode, ele vai fazer o quê? Ele não sabe. E aí a consultoria serve para isso. Contrata 1 hora do nosso trabalho, 2 horas, para a gente sentar e responder as perguntas, as dúvidas. E à medida que a gente sana dúvidas, fornece ferramentas para você tomar decisão. Tiago, eu preciso de um planejamento tributário. Eu não sei onde minha empresa está, não sei o que eu pago, não sei o que fazer. Então, a gente senta, conversa, alinha, para que você tenha a resposta e a partir daí possa caminhar. Beleza? Ó, o sol tá uma sombra bem no meu olho agora, ficou bom. Não esquece, no final da live eu vou compartilhar uma imagem aqui no feed e eu quero que você comente lá o que você achou. Se você está assistindo no replay, comenta lá também. Comenta lá qual que é a sua perspectiva, comenta o que você achou, faça a sua pergunta. Se você está no YouTube, você também pode deixar o seu comentário aí na live. Eu vou responder todas as dúvidas. Se Deus quiser, eu vou responder todo mundo. Departamento pessoal. Das primeiras dúvidas que a gente encontra, seja bem-vindo Yolanda, seja bem-vinda Jaqueline. Muito feliz e honrado com a presença de vocês todos. Vamos lá? Primeira dúvida que às vezes eu percebo, vários empresários nos procuram, é sobre o FGTS e o INSS. Então há uma confusão comum entre os dois. Então vou falar do FGTS. FGTS é custo da empresa. Então o empresário recolhe o fundo de garantia do funcionário todos os meses. A alíquota é de 8%. E esse valor é recolhido em uma guia que vence todo dia 7 do mês. Quando o dia 7 é final de semana, ela antecipa. É uma guia muito legal. E é direito do funcionário, obrigação da empresa. É inquestionável, tá? Então, não existe contrato de prestação de serviço de pessoa física para a empresa, porque uma vez que caracterize trabalho, então caracterize vínculo, você está obrigado a recolher os impostos, você é empresário.
Então é importante que no crescimento da sua empresa e no que você está fazendo, se você vai deixar uma condição de sair da CLT, vamos pensar na pessoa que está saindo da CLT hoje. Tiago, eu peguei demissão, saí do meu emprego, eu vou montar uma empresa de fazer X, vou fazer ervas de tereré. Qual que é a sua obrigação enquanto empregador? A primeira delas é o recolhimento do FGTS. FGTS não é seu e não é facultativo, você não pode. Não pode simplesmente contratar alguém e não recolher. Então, 8%. Qual que é a segunda obrigação? O INSS. E a dúvida geralmente acontece, a confusão talvez, porque as alíquotas são muito parecidas. A alíquota do INSS começa com 7%. 7,5%. E o INSS é descontado do funcionário. E a empresa, sendo responsável tributária, ela recolhe o imposto dia 20. Recolhe. Se a empresa tem 10 funcionários, desconta o INSS dos 10, retém na fonte e recolhe. A empresa, por ser responsável, recolhe o imposto. O INSS, ele é por tabela, o valor é progressivo. A diferença do FGTS, se você ganha R$10.000, é 8% sobre 10 mil. Se você ganha R$1.200, é 8% sobre R$1.200. O FGTS é fixo, 8%. Se você trabalha e recebe pelo INSS, o seu INSS é de acordo com a tabela. Até R$1.200 é 7,5%. Até R$2.400 é 9%. Até R$3.600 é 12%. Até R$7.087 é 14%. Valores acima de 7.000 continuam nos 14%. É o teto. O valor de 14% em cima de 7.000 é o teto que desconta de quem ganha acima de 7. Então, simples. INSS, obrigação do funcionário, desconta do salário dele, a empresa recolhe. FGTS, não desconta nada do funcionário, obrigação da empresa, que recolhe com base nos salários. Beleza? Tudo certo até agora? Tudo lindo? INSS sobre o Prolabore. Para nós empresários, o recolhimento do INSS é feito através do Prolabore. A alíquota é de 11%. Acima de R$2.000, provavelmente vai ter imposto de renda retido na fonte também. Tá? E imposto de renda é assunto para um vídeo só para ele, porque tem bastante detalhe. Se vocês quiserem, uma hora a gente faz. Com certeza. Provavelmente no momento mais oportuno, mais próximo da declaração de imposto de renda, nós vamos falar bastante sobre imposto de renda. Microempreendedor individual. Tiago, eu sou MEI e eu tenho um funcionário, ou preciso ter um funcionário. Quais são os impostos que eu recolho? Você vai recolher uma guia de 8% de FGTS e uma guia de 11% de INSS, sendo, aliás, 11% entre aspas, tá? Porque você vai recolher o que desconta do funcionário mais 3%, que é a obrigação da empresa. Vou fazer, Jaqueline. Imposto de renda é interessante, tem muito detalhe. Então você, como microempreendedor, você vai ter uma guia de 8% de FGTS e vai ter uma guia de INSS, que é a soma do INSS descontado do seu funcionário, mais o INSS seu como empresa, que é de 3%. Então, se for 7,5%, 7 mais 3 dá 10,5%. Por isso que eu falei arredondando para 11%. Como microempreendedor, vocês sabem, tem direito ao salário de maternidade, se for mulher, tem direito a auxílio-doença, se acontecer algo, ou algum tipo de afastamento. Para isso, precisa que as contribuições estejam em dia. Se a sua contribuição não estiver em dia, então vamos lá. No caso prático, vai ganhar neném em janeiro. Você precisa recolher todos os seus impostos em atrasos em dezembro, e a guia de dezembro em janeiro você tem que pagar em dia. À medida que você pagou dezembro e janeiro, 2 guias consecutivas em dia, e atrás ou para trás está em dia, você pode entrar no INSS, no 135 e requerer
o seu salário maternidade. Da mesma forma, auxílio doença ou invalidez, alguma coisa, caso seja necessário, mas precisa estar em dia. A gente falou também sobre isso quando falou do Pronamp, quando falamos sobre linhas de crédito para microempreendedor individual na live passada. E se você não assistiu a live passada, te convido a entrar lá no feed e assistir. O conteúdo é interessante, conteúdo de valor, para que a gente caminhe com o mesmo entendimento. E eu falo lá, conhecer e avançar, porque é algo muito importante para mim. Primeiro a gente conhece, aprende, depois a gente avança. Quais são as obrigações do empregador? Gente, clica nesse aviãozinho aí embaixo da live aí, compartilha com o coleguinha, compartilha com o seu amigo que é empresário, compartilha com o seu cunhado, com o seu sogro, com a sua sogra, compartilha com o seu marido, com a sua esposa, para que todos tenhamos conhecimento. E às vezes, falta só um empurrãozinho para você tirar aquele sonho do plano imaginário para trazer para o plano físico e realizar o que você precisa sendo empresário. Nós já temos 20 minutos de live e é um prazer estar com vocês repartindo conhecimento. E uma vez eu ouvi sobre isso, você aprende muito mais quando reparte. E confesso para vocês que eu estudei bastante a parte de precificação para poder passar um conteúdo, ainda que um conteúdo muito denso, de maneira leve, prática, e aprendendo, ensino vocês. Então tem sido muito bom para mim. Quais são as obrigações do empregador? Primeira obrigação do empregador é pagar o salário em dia. Parece óbvio demais, ridículo até, mas não é incomum que empregadores paguem o salário atrasado, tá? E a legislação tem multa para isso, enfim. Então, a primeira obrigação é pagar em dia. A segunda obrigação, 13º e férias. 13º pode ser pago em duas parcelas, em até duas parcelas. A primeira até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. O cálculo é feito com base nas médias dos salários, se for salário variável, se tiver comissão, gratificação, hora extra, adicional no turno, também entra no cálculo do 13º. Eu, enquanto contador, sugiro para que o empresário tenha uma reserva para isso. Então a gente faz um cálculo de provisão para 13º, provisão para férias, e ele reserva esse recurso numa conta específica, numa conta poupança vinculada à conta corrente da empresa, e para que quando chegar o momento de pagar o 13º não seja pego de surpresa e o custo, enfim, no mês de dezembro, novembro e dezembro seja maior do que ele estaria preparado, que o caixa dele estaria preparado. A outra obrigação é férias. Férias eu vou dar alguns conceitos meio básicos, tá? Muito básicos para mim. E eu espero que você já tenha conhecimento, mas se você não tiver, pode tomar nota disso. As férias podem... o funcionário tem direito a férias a partir de 1 ano de trabalho, podendo gozar a partir de 10 meses de trabalho. Ou seja, entrou na empresa em janeiro. Em outubro, o empregador pode sugerir férias para o funcionário. Ele antecipa férias, tá bom? Funcionário entrou em junho, em dezembro tem férias coletivas. Ele pode participar das férias coletivas, nada impede, tá bom? Caso ele saia da empresa num período anterior a ele ter cumprido o período aquisitivo, o valor que foi pago a mais é descontado na rescisão. Segunda coisa, o colaborador pode dividir as férias em 3. Maurício, a luz está boa no rosto? Quer que eu tiro? Seja bem-vindo, meu amigo. Para a semana que vem eu vou trocar. Vou mudar o ângulo aqui e vou mostrar o escritório para vocês.
Acho que vai ser melhor. Tranquilo. Eu não vou conseguir mexer com tudo agora, então nós vamos ficar até o final com o sol aqui na minha cara. Vamos lá? Férias é o salário mais um terço. As férias podem ser divididas em 3 períodos, não períodos iguais, não pode ser 10 dias, um período tem que ser maior. E aí vai depender do acordo entre funcionário e empresa. Tá com cara de pastor. Beleza, tamo junto. Precisar de aconselhamento, chama no direct, a gente tá aí para ajudar. Vai falar o quê? Vamos ver. Vamos ver se vocês adivinham um personagem cristão que o pessoal fala que eu me pareço. Escreve aí. Férias é o seguinte: funcionário recebe antecipadamente um mês mais um terço, para que ele tenha a possibilidade de gozar as férias durante o mês todo. É bom ressaltar, o empresário precisa ter isso muito claro para falar com o colaborador. A primeira situação é, ele vai ficar um mês, quando ele voltar ele vai ter que trabalhar um mês inteiro para receber salário, então ele precisa se organizar para que ele não fique sem dinheiro, senão ele vai voltar para a empresa e vai pedir vale, e isso é muito, muito, muito comum, tá? Várias vezes, em vários clientes a gente recebe, saiu de férias, voltou devendo 2 salários, né? Ganhou um para tirar férias e voltou devendo 2. E às vezes a empresa não tem caixa para fazer vale. Se você é microempreendedor individual, então você precisa mesmo se organizar para isso. E o seu funcionário precisa ter clareza de que ele vai sair de férias e ele vai voltar sem um salário. Vai ter que trabalhar o mês todo para poder receber o salário de novo. Beleza? Tranquilo? Eu falei na introdução sobre a Copa do Mundo. E vai ter os jogos da Copa e vai acontecer em horário comercial. E agora, o que o empregador precisa fazer? Qual que é o que a CLT fala sobre isso? Alguém imagina o que a CLT fala sobre jogos da Copa? Nada, a CLT fala absolutamente nada sobre os jogos da Copa. Ela não prevê, não tem orientação, nada, não tem. O que nós sugerimos, tá? Nós temos 2 aspectos. O primeiro, o empregador pode exigir que o funcionário trabalhe, porque foi contratado para uma quantidade de horas a desenvolver durante o dia e durante a semana e o mês. Então, está no direito do empregador que o funcionário trabalhe naquele período, certo? Então, isso é tranquilo. O que nós sugerimos, tá? Enquanto consultores dos nossos clientes, é que isso seja muito tranquilo, não seja uma situação onde eu vou criar um problema com a equipe, né? Problema com o pessoal que trabalha comigo. Posso, enquanto empregador, dar a tarde de folga. O jogo vai ser, eu não sei os horários, tá? Eu de verdade não olhei isso, não sei nem se eu vou assistir. Mas digamos que o jogo seja às 13 horas. Geralmente um jogo de futebol leva 2 horas. Então, o colaborador estaria ausente da empresa das 13 às 15. Mais deslocamento até chegar na empresa, ele chegaria por volta, depende do lugar, mas chegaria entre 3h30 e 4 horas. Então, a maioria é à tarde, né? Entendi. Eu não vi os horários, parece que tem jogos que são às 13, tem jogos que são às 16, eu não sei ao certo. E não peguei informação para falar sobre isso porque acreditei ser irrelevante. O
o que nós precisamos entender é como gerir a equipe, entendeu? Você, enquanto empresário, o que você vai fazer com o seu funcionário? Você pode fornecer uma TV, deixar uma TV no local de trabalho onde todos assistem. Então, eles não saem da empresa. E aí, se você forneceu no lugar de trabalho, você não pode descontar o horário, não pode descontar do salário dele. Você forneceu para que a equipe tenha um momento de comunhão ali, de interação. E isso é muito legal. Quando sua equipe é grande, isso é muito interessante. E aí você não desconta. Ou você deixa ele para casa e faz um banco de horas para que ele te compense, para que ele recompense a empresa, ele repõe essas horas em um outro momento, ou você obriga entre aspas, que ele trabalhe no período em que está acontecendo o jogo. Então, vai muito do seu acordo enquanto empresário, você e os seus colaboradores. E eu sugiro que você mantenha sempre o melhor ambiente possível. Por quê? Um funcionário bom não tem preço. Um funcionário ruim acaba com tudo que você constrói. E ser empresário envolve dedicação, planejamento, envolve organização, como a gente falou agora. E inclusive essa é uma situação. Você construir um ambiente positivo, tá? Cumpre as suas obrigações enquanto empresário e mantém um ambiente saudável para que seus colaboradores trabalhem com satisfação. Outras obrigações, se vocês quiserem, a gente fala num próximo momento sobre auxílio transporte, auxílio alimentação, plano de saúde, despesas médicas, né? Plano médico, plano de saúde, odontológico, esses outros benefícios a gente pode falar sobre eles num outro momento, porque eu quero bastante falar sobre precificação. Tá fazendo sentido até agora para vocês? Aqui no YouTube, pessoal, fazendo sentido? Reage aí de alguma forma, eu gosto daquele braço assim. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Cadê o braço? Esse braço. Deixa eu pegar um tereré aqui. Eu conheço quase todos. Então, se a gente não se conhece pessoalmente, seja muito bem-vindo. Bom ter você aqui conosco. E se você não conhece o tereré, a forma mais simples de explicar o tereré para quem não é daqui de Campo Grande, para quem não é do Mato Grosso do Sul, é semelhante ao chimarrão, só que é gelado. Formação de preço. Vamos lá? O que é a tal da precificação? Óbvio, né? Colocar preço em um produto ou serviço. É um processo que deve ser estratégico, não é só botar um preço. Tem que saber por quê e o que é que está precificando, o que compõe o preço, tá? Então, envolve análise de mercado, você vai olhar os seus concorrentes, análise financeira para saber se aquele valor te recompensa e te gera lucro, te permite novos investimentos, enfim. E envolve marketing também. Informação de preço. A primeira informação que nós empresários precisamos encontrar, eu chamo de ponto de equilíbrio. Eu chamo não, né? A literatura chama de ponto de equilíbrio. E eu quis começar por ponto de equilíbrio, porque acredito seja mais fácil a compreensão. Qual que é o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é aquele valor onde o custo de produção, de aquisição, a soma dos custos variáveis, custos fixos, é exatamente o meu preço base de venda. Por exemplo, digamos que o meu produto custa R$70, de custos fixos eu tenho R$15 e de custos variáveis eu tenho mais R$15.
Eu tenho R$100 no meu produto. Esse é o ponto de equilíbrio. R$15, é R$100. Ponto de equilíbrio. A partir daqui eu tenho margem de lucro. Eu tenho lucro, propriamente dito. Então a primeira coisa que o empresário precisa ter e conhecer são seus custos fixos, custos variáveis, o custo do produto, os impostos que envolvem. Tá? E aí você fala assim, beleza, o que é custo fixo? O que considera custos, o que é considerado custo fixo? Custo fixo é o que a sua empresa precisa ter todo mês para se manter aberta. Então, aluguel, energia, internet, água, contador, o que ela precisa estruturalmente para se manter aberta. Custo fixo. Custo variável é o quê? São aqueles custos que você não tem controle. Então, quando você faz a aquisição de uma mercadoria de São Paulo, o frete é X. Você faz a aquisição da Bahia, o frete é Y. Se você faz a aquisição de Manaus, é outra coisa. Então, frete é um custo variável. Você precisa encontrar esse lugar onde você aciona o melhor custo-benefício, somando, entendendo o preço da mercadoria que você está comprando e o frete básico. Custo variável, embalagem, entrega. Uma coisa é entregar para alguém dentro da cidade. Ou você mesmo entrega, ou você tem um motoboy, enfim, dentro da cidade. Outra coisa é você vender online e ter que entregar o seu produto do outro lado do país, lá em Manaus, lá em Roraima. Então, custos fixos mantém o meu negócio ativo. Custos variáveis relacionados ao produto, as variáveis que eu tenho a partir da compra de determinado produto. Beleza? Fácil, simples. Tô indo rápido demais. Vou dar um exemplo para vocês em valores, tá? Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui. Como é que eu calculo o custo fixo? Essa foi uma pergunta que eu ouvi esses dias. E serve para calcular custo fixo e custo variável. E eu vou pegar aqui como se fosse uma loja de roupa, tá? Pode ser uma loja de qualquer coisa. Pode ser roupa, pode ser um pequeno mercado, uma loja, um comércio. Quando você coloca tudo em perspectiva, todos os valores de todos os itens, e você relaciona tudo, você vai saber a quantidade de itens que você tem para comercializar. Então vamos lá, você tem 100 produtos para comercializar. E você levantou que o seu custo operacional, o seu custo fixo por mês, ele é de todo mês. Exatamente, pode ter ou não, e o custo variável está relacionado ao seu produto. Entendeu? No seu caso, Lissa, está relacionado ao seu serviço. Então, o que pode ser variável? Só um parênteses aqui no exemplo. O que pode ser variável para você? Você comprou material de escritório, material para dar aula para os seus alunos. Você comprou A4, você comprou canetinhas, coisa para dar aula para a criança. O que você comprou esse mês não acabou dentro desse mês, certo? Isso, material de escritório, material escolar. Se você comprou isso e ele passa para 2, 3 meses, ele é variável. Por quê? Você fez uma grande compra agora e essa compra vai ficar... pode ser. E essa compra ela vai permanecer 2, 3 meses. Ele é um custo variável. Agora, se você sabe que todo mês você vai comprar 4 resmas de A4, ele é custo fixo. Porque é para manter o seu negócio trabalhando, funcionando. Entendeu? Se você sabe que vai gastar 2 cartuchos de tinta por mês, é a sua média, então ele entra no custo fixo, porque você já sabe quanto vai ficar.
Funcionário, custo fixo. Energia, custo fixo. Ainda que o valor varie, é custo fixo. Beleza? Então você vai pegar a quantidade de itens que você tem, para você saber a média de quanto custa. Se o seu custo fixo mensal é de R$1.000 e você tem 100 produtos na loja, 1.000 dividido por 100. Se você tem 1.000 itens, é 1.000 dividido por 1.000. Você tem um custo de R$1 para cada item, para compor no preço do seu produto. Entendeu? É isso. Outra coisa comum na formação de preço, e é válido, é você olhar o preço dos seus concorrentes. Por quê? Você vai fazer uma cópia? Não. Mas para você saber o que o mercado realiza, e a gente falou isso no começo agora. O que o mercado realiza? Gabriel Esteves, seja bem-vindo, meu amigo, nobre colega. Por exemplo, na contabilidade é comum você tentar entender o que os outros contadores praticam de preço. É normal. É até para te dar um norte, né? Então, vê a precificação dos seus concorrentes em produtos que sejam iguais ao seu, que a semelhança seja margeio que é idêntico, ajuda você a precificar o seu produto. Por quê? Se você conseguiu baixar seus custos fixos, você conseguiu economizar custos variáveis, você está com um preço bem competitivo, você vai comprar celular para vender, por exemplo, e aí você conseguiu uma promoção lá e zerou o frete. Você comprou 100 unidades de celular para vender e zerou o frete. Seu custo variável foi lá embaixo, porque você não tem frete. Então você vai conseguir ter um preço extremamente competitivo em relação aos seus concorrentes. Entendeu? Então é muito interessante quando você passa a analisar o mercado. Não como o seu concorrente, é para ver o que o mercado está fazendo, o que os outros também praticam, entendeu? Porque você analisa o seu negócio e coloca sob perspectiva. Que às vezes você fez um cálculo e o seu produto que deveria custar R$120, você fez um cálculo e ele custa 180. E aí? Por que seu produto está custando 180 e o do seu vizinho, que vende o mesmo produto, a mesma marca, custa 120? Porque algum custo você não computou ou o seu custo está alto demais. Entendeu? Então, hipoteticamente, o seu custo com energia ele é maior do que o seu vizinho. Por quê? Seu vizinho investiu, por exemplo, numa placa solar. Exatamente. Ele investiu numa placa solar, ele tem um menor consumo de energia, o gasto com energia dele é baixíssimo, e aí ele consegue jogar essa redução de custo com um desconto no produto dele. Entendeu? E aí a gente entra num ponto interessante, tá? Margem de lucro. Qual que é a margem de lucro? Margem de lucro é a diferença entre o preço de custo e o preço de venda. Se o preço de custo é R$100, o preço de venda é 150, a sua margem de lucro é de R$50. Ou seja, 50% sua margem de lucro. Você fala, nossa, está ganhando muito dinheiro. Deixa eu ler aqui. Mas se o vizinho tem um custo menor, sim. Mas se às vezes ele não paga o aluguel e eu pago, tem coisas que não dá para evitar. Exatamente, não dá para evitar, mas se você se planejar, você consegue encontrar um preço competitivo. Mas você vai diminuir a sua margem de lucro. Vai diminuir o quanto aquela mercadoria gera de retorno para você. Por exemplo, um colega contador que tem um escritório dentro da casa dele, entendeu? Que não paga aluguel, que o custo é dividido entre casa e escritório, ele tem um custo menor. Logo, a margem de lucro dele é maior.
do que quem tem um escritório físico fora de casa, por exemplo. É isso, é simples. Então, ainda que o meu concorrente tenha uma condição, entre aspas, melhor do que a minha, ou mais favorável do que a minha, eu preciso encontrar ferramentas para que o meu custo diminua. Watani, Raira, sejam bem-vindas. Deixa eu dirigir, que já tem mais de 40 minutos. E existe uma fórmula para precificação? Existe. A forma mais comum é margem sobre o custo. Margem sobre o custo seria o valor do produto mais o lucro da empresa. Para isso, você precisa saber qual que é o lucro da empresa, né? Quanto você quer de lucro em determinado produto. Nesse exemplo que eu falei agora, 50%, se o produto custa 100, você tem 50% de margem, se o produto vai custar 150. Falando de produto, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre precificação de serviço. Mas, margem sobre o custo pode não ser muito fácil de encontrar. E na prática, pode ser que você não consiga, entende? Não consiga ter lucro de fato. Por quê? Você está simplesmente jogando um percentual em cima de um valor. Você não está entendendo o seu negócio. Você precisa entender o seu negócio. Deixa eu ler aqui. Lissa, manda para mim lá manda para mim como comentário da publicação que eu respondo, tá bom? Tranquilo. Ah, entendi. A Alice está falando que quando ela era funcionária, quando ela era operacional, a margem de lucro era menor, mas agora ela ganhou qualidade de vida. Exatamente, quando ela contratou o funcionário. E aí compensa. E aí essa é a avaliação interna. Eu não posso dizer para você que compensa ou não compensa, porque você tem que saber o que é melhor para você. Você, enquanto empresário, as ferramentas que a gente fornece é para que você tenha compreensão disso, certo? E é fantástico. Se para você compensa, ninguém questiona. Vamos lá. A margem sobre o custo pode não ser o melhor para comércio, pode não ser o melhor. Tem um outro que chama Mercap. Mercap é feito com base no custo de produção. Tem uma fórmula, a fórmula é muito legal. 100 dividido por 100 menos, aí abre parênteses, despesas variáveis mais despesas fixas mais margem de lucro. Fecha. Eu fiz um exemplo aqui. Se vocês forem anotar, eu considerei despesas variáveis de 20%, despesas fixas de 15%, margem de lucro de 12%. Certo? Então, 15 mais 20 mais 12, menos 100, dá 53. 100 dividido por 53 dá 1,88. Nesse caso do item que custa R$100, se eu aplicar o Mercap, 100 vezes 1,88, esse produto vai ser vendido a R$188. Se eu usasse só a margem de lucro de 50% direto, esse produto seria vendido a 150. Ou eu deixaria de ganhar R$38, ou eu pagaria para vender, porque eu subsidio, coloco a venda, mas eu não tenho lucro com ele, porque o preço estará próximo do equilíbrio, entendeu? Então você precisa analisar a sua empresa, o seu produto, porque aí você consegue chegar nesse valor, né? Então, Mercap eu acho mais indicado para quem tem comércio. Como é que precifica serviços? E a forma mais simples é você definir o valor da sua hora trabalhada. Vamos considerar que você é prestador de serviço, igual a Raira, que é arquiteta, né, Raira? A Raira vai considerar o valor do salário dela
R$ 3.000. E vai considerar que ela vai trabalhar 6 horas só por dia, vai dar 160 horas por mês. O valor da hora dela vai ser R$18,75. Digamos que a Raira pegue um projeto para desenvolver e esse projeto ela leve 100 horas. Então, mas 100 horas vezes R$18,75. Certo? Simples assim. Aí, não, Thiago, eu não vou trabalhar só por R$18 a hora. Meu valor é maior. Aí você tem que ter consciência do valor que você agrega na vida do cliente. Do que você agrega de valor para ele. Entendeu? Você precisa ter em mente custos fixos e custos variáveis. Da mesma forma, o prestador de serviço também tem custos fixos e variáveis. Tá? O que eu sugiro, tá? Quais são os seus custos fixos? Custos variáveis. Você soma, divide isso por horas. Então vamos lá. Digamos que você tem um custo fixo de R$2.000 e você vai trabalhar 160 horas por mês. Você vai pegar 2.000 dividido por 160 e vai chegar no valor dessa hora do custo. Você não pode trabalhar menos do que esse valor. Esse valor é só para pagar as despesas. Esse valor é o seu ponto de equilíbrio. Aí você fala, beleza, eu tenho 2 de custo e eu quero ganhar 2 livre. Então, você tem que calcular R$4.000 dividido por 160 e essa vai ser a sua hora trabalhada. Esse valor compensa o custo para se manter e te gera R$2.000 de resultado. Entendeu? Tudo tranquilo? Muito simples. Confesso a vocês que eu procurei trazer esse conteúdo da maneira mais simples possível, porque envolve cálculo e nem todos estão aptos. Uma coisa que o empresário precisa e ele será desafiado a romper com dificuldades. Se você é de humanas e virou empresário, se tornou empresário, você precisa entender, precisa saber fazer conta. Precisa saber fazer conta para poder chegar nos resultados. Porque senão você não vai conseguir prosperar. Sua empresa não vai crescer se você não tiver controle de tudo. Entendido? Isso é tranquilo, né? E eu não estou falando de contas absurdas, estou falando de mais, estou falando de menos, estou falando de multiplicação, divisão, porcentagem, coisas simples, é o básico. Entendeu? Você não vai usar a fórmula de Bhaskara aqui, igual eu falei com o Daniel esses dias. Mas tem que saber as contas básicas. Somar, dividir, multiplicar, subtrair. Porque são elas que vão te dar os resultados que você precisa. E é simples assim. Encontrar o seu preço, colocar valor no seu trabalho, é uma atividade, é difícil, não é fácil. Como é que eu mensuro, por exemplo, o honorário? A quantidade de tempo que eu gasto para desenvolver aquela empresa. Mas, às vezes, vou só dar um exemplo para vocês. Tem clientes de imposto de renda que eu gasto uma tarde para desenvolver. E se eu fosse considerar a hora técnica, esse cara tinha que me pagar um salário mínimo para desenvolver o imposto de renda dele. De maneira bem franca, não paga, entende? Então, a gente tem que saber o que é o mercado também, tem que se enquadrar no mercado. E aí, para que isso me gere valor e seja lucrativo para mim, eu preciso desenvolver ferramentas aqui para que isso aconteça. Certo, gente? Se surgiu dúvida, se tem algum comentário, eu vou fazer um post agora, no final da live. E vocês comentem lá, coloca lá. Thiago, não entendi o tal do Mercap. Não entendi como é que eu calculo o custo. Se você está no YouTube, coloca no comentário. Se você entendeu, coloca o braço forte, o braço top. O empresário que vence todos os desafios, todo dia. Porque todo dia tem uma guerra nova.
Eu poderia, inclusive, fazer uma live só para contar para vocês de coisas absurdas que às vezes acontecem. Mas faz parte, é o que a gente se propôs a fazer. A gente faz com muita alegria, com muito zelo, com muita responsabilidade. Que o maior objetivo nosso é que a sua empresa cresça. Hoje você tem uma empresa que fatura X e eu quero que daqui a um ano você fature 2X, daqui a 3 anos 4X e você continue crescendo. E você fala, Thiago, agora minha empresa cresceu de um jeito que eu preciso abrir um filial lá em São Paulo, eu preciso abrir um filial no Paraná, eu preciso abrir um filial lá no Nordeste, porque eu quero atender o pessoal do Nordeste. Nosso objetivo é que a sua empresa cresça. E cresça saudável, sólida, para que quando houver e se houver uma adversidade, esteja preparado para enfrentar. Certo, gente? Tiago, seja bem-vindo, meu amigo. Você está aí. Você quer uma filial no Nordeste? É isso aí. Tá certo. Também quero. Hoje, graças a Deus, a gente atende clientes em João Pessoa, na Paraíba, que está abrindo filial no Pará, Fortaleza. Temos 2 clientes em Fortaleza. Temos uma cliente que mora em Portugal, uns clientes no Mato Grosso, cliente no Paraná. Então, graças a Deus, o escritório está avançando. Nós estamos trabalhando muito. É uma loucura. Gente, um prazer estar com vocês. Compartilhar um pouco de conhecimento. Deixem na publicação que eu vou fazer um filial em Bodoquena. Nossa, a Yolanda vai amar, Raira. Ela vai querer mudar para Bodoquena. E amém, Rafael. Nós estamos muito felizes, eu estou muito feliz em compartilhar conhecimento com vocês. Deixem nos comentários as dúvidas, deixem no comentário assuntos. Thiago, vamos falar sobre a tributação para médico. Vamos falar sobre, sei lá, qualquer coisa. Vamos conversar. E eu quero compartilhar conhecimento. Você que quer empreender e não sabe como, entra na bio, tem o WhatsApp do escritório, manda um direct para mim. Thiago, eu quero uma consultoria, quero 1 hora com você para a gente definir para 2023 o que a gente tem que fazer. Vamos caminhar aí juntos, crescendo, conhecendo e avançando, né? Um abraço, bom descanso, até mais.